Tiago, capítulo 4, vamos ler desde os versos 1. Amém? De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras: é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que ele fez habitar em vós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, pois, na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amados irmãos, a carta de Tiago é uma carta muito importante nas Escrituras. Sabemos que toda a Escritura é muito importante, mas das cartas do Novo Testamento, umas delas que são mais atacadas é a carta de Tiago. Uma carta muito importante, porque realmente, segundo todos os historiadores, foi a primeira carta a ser escrita depois que o Senhor Jesus veio à Terra. No Novo Testamento, a primeira escritura que foi escrita foi a carta de Tiago. E Tiago, ele era um homem tão piedoso que os próprios historiadores dizem que ele era chamado de Tiago o Justo, além de ser irmão de sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vê que enquanto o Senhor Jesus estava na terra em carne, Tiago, seu próprio irmão, não cria nele, mas de uma maneira sobrenatural, depois que o Senhor morreu, ressuscitou, ele apareceu também a Tiago. Então você imagina um irmão conversando com seu outro irmão de carne e anunciando as boas novas para seu próprio irmão. E Tiago, ele era uma das colunas da igreja em Jerusalém, como diz lá em Atos. Ele era aquele irmão que tinha mais testemunho dentre os irmãos. E com esse testemunho de fidelidade, de santidade entre os irmãos, Tiago, de uma maneira, ele quer nos mostrar que realmente nós vamos ter provações nesse mundo. E é importante frisar que há a comparação do livro de Tiago com o livro de Jó. Jó também um dos primeiros escritos da Escritura, ou a carta mais antiga que nós temos de toda a Escritura. E é uma importante coincidência que as duas cartas nos falam de provações. E nós sabemos que o Senhor nos prova. No livro de Tiago, no capítulo 1, vamos ler lá, Tiago, capítulo 1, verso 2, vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Verso 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. O desejo do autor, então, é que realmente nós sejamos em Cristo perfeitos e íntegros e nada deficientes. Quer dizer que a nossa fé seja completa em Cristo Jesus, para que podemos sim ser irmãos constantes na obra do Senhor. Mas então, quando nós chegamos no capítulo 4, nós vemos Tiago nos exortando com duas perguntas. A primeira pergunta, ele diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Veja, se nós olharmos a carta de Tiago descuidadamente, nós podemos usar essa carta para os ímpios e falar assim: está vendo, irmão, por que há tanta guerra entre o povo? O mundo se destrói. Mas não, Tiago está falando para irmãos aqui, e ele está dizendo assim: de onde vocês acham que vêm tantas guerras ou brigas e contendas que há entre vós? E ele faz a segunda pergunta: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então nós precisamos entender que realmente nós temos uma guerra interior, e que esses prazeres que militam na nossa carne são guerreiros que muitas vezes têm nos vencido, porque muitas vezes nós não conseguimos ser constantes na obra do Senhor, e não somente na obra do Senhor, mas em toda a nossa história. Se nós olharmos para a nossa vida pregressa, nós vamos ver como nós temos altos e baixos na fé, como nós temos altos e baixos no nosso serviço, como nós temos altos e baixos na nossa vida secular, ou no nosso contato com a humanidade, com os homens. Às vezes, então, nós conseguimos dar algum exemplo do Senhor, ou passar alguma verdade do Senhor, mas muitas vezes não conseguimos passar nada. Por quê? Porque o povo de Deus hoje está dividido. E por que o povo de Deus está dividido? Por causa dos prazeres que militam na nossa carne. Você consegue entender essa guerra interior que todo cristão tem? Por que hoje nós não temos somente um partido pão na cidade? Por causa dos prazeres que militam na nossa carne. E Tiago nos diz que realmente nós precisamos buscar esse entendimento das Escrituras, porque senão nós vamos cair em tentação após tentação, e não vamos conseguir vencer o inimigo. Amém, irmãos? Veja, no capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Então veja, nós temos essa guerra interior. No capítulo 7 de Romanos, no verso 23, Paulo diz que vê nos seus membros fazer o mal que ele não quer fazer. E daí no verso 24 ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse era o sentimento que Paulo tinha dentro dele. E esse é o sentimento que cada cristão precisa ter no seu interior. Ou você acha que foi apenas uma coincidência que o Senhor nos deu a diretriz de todas as vezes que nós reunimos, nós partir o pão? Por que nós precisamos partir o pão? Para que nós possamos entender que por mais pecaminosos que sejamos, por mais inconstante que nós sejamos, por mais que às vezes os prazeres desse mundo tenham vencido o nosso homem interior, o Senhor continua sendo propício a nós. O sangue continua lavando e pagando pelos nossos pecados. É por isso que nós precisamos partir do pão, porque muitas vezes o nosso pecado tem nos separado das verdades bíblicas, e isso começa a ser uma roda viciante. Você peca, vai se separando do Senhor, o diabo ataca a sua consciência,
e agora por causa do seu pecado você vai se distanciando do Senhor, e essa roda viciante vai continuando a te separar do Senhor, vai te separando e separando do Senhor. Mas não é assim que o Senhor quer que seja. O Senhor nos mostra que nós somos pecadores dessa noite. A palavra de Deus sempre vai nos mostrar que nós somos pecadores e falhos, porque nós precisamos entender e compreender naquilo que nós temos falhado. Mas também a palavra do Senhor vai nos mostrar que o Senhor está de braços abertos para estar sempre nos mostrando que o seu sangue tem poder para a remissão de pecados. E é por isso que Tiago diz: por que vocês acham que há tanta contenda, tantas divisões, tanta guerra entre vocês? Isso acontece por causa dos prazeres que lutam nas suas carnes. E veja, irmão, essa luta interior faz mudar a motivação do nosso coração. Um coração com a motivação errada é um coração amigo do mundo e inimigo de Deus. Quando a motivação do nosso coração não é mais o Senhor Jesus, nós somos então movidos pelos prazeres da nossa carne. E são tantos os prazeres da nossa carne. Aliás, o diabo jaz e está sepultado no mundo, o mundo está sepultado no maligno, o sistema do diabo está no mundo, e o diabo tem cada vez mais produzindo prazeres para a nossa carne, para estar nos desviando das verdades que temos em Cristo Jesus. Então, cada vez, Klaus, essa luta é mais forte. E muitas vezes a gente pensa, né? Nossos irmãos do passado, eles sofreram tanto, eles foram tão atacados. Não, irmão, não pense assim. Talvez eu e você somos bem mais atacados do que qualquer irmão do passado. Porque os irmãos do passado, eles separavam um tempo de qualidade para a leitura da palavra, para a família, para a oração, para a santificação. E hoje, se você pensar comigo, como é difícil você separar um tempo para a leitura da palavra, para a oração, para a sua vida em família. É tão difícil você reunir a sua família, porque geralmente o pai trabalha num lugar, a mãe trabalha no outro, o filho está na escola, busca o filho da escola, leva o filho para a creche, traz o filho para a creche, faz, quando você vê, acabou-se o tempo, e o seu dia passou e você não fez nada para o Senhor Jesus. E essa é a ideia do diabo. Você consegue me entender? O diabo, ele quer manter você nessa rede, e quando você está nessa rede, a motivação do seu coração é mudada. Então agora o seu coração trabalha para os prazeres da sua carne. Aí você começa a pensar em ter uma boa casa somente, em ganhar muito dinheiro, pensar só no serviço, só no trabalho, e você começa então a esquecer as coisas espirituais, deixar Deus em último plano. Se eu fizesse um questionário aqui e perguntasse para nós, aonde o Senhor Jesus está na nossa vida? Em que plano o Senhor Jesus está na nossa vida? Talvez alguns poderiam dizer, Ele está em primeiro plano. Mas quando nós olhamos para nossas próprias vidas, para nossa tristeza, muitas vezes nós temos botado o Senhor em último plano. E como isso é triste? Como a realidade da cristandade hoje é triste. Por isso que cobiçais e nada tendes. Por quê? Invejais e não podeis obter. Viver lutando e nada conseguem. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque vocês pedem mal. Porque a motivação do coração está mudada. E quando a motivação dos nossos corações estão mudadas, as nossas orações são invertidas. Então, de uma certa maneira, a doutrina da prosperidade entra no nosso coração. Veja que artimanha do diabo. Nós oramos e pedimos, mas não recebemos. Por quê? Porque nós pedimos mal. Por que nós pedimos mal? Porque nós pedimos para os nossos próprios
deleites, para os nossos próprios prazeres. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Vocês vivem lutando, a fazer guerra, e nada tendes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem nos vossos próprios prazeres. Veja o verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Veja que interessante, irmão. A amizade do mundo nos faz inimigo de Deus. Nossa visão fica distorcida, nossa vontade é contra a vontade de Deus. Amamos as coisas do mundo e negligenciamos as coisas de Deus. Veja o verso 5. Aí você vai entender o verso 5 comigo, irmãos. Ou supondes que é em vão que a Escritura afirma: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Para ficar mais claro, nós podemos traduzir essa palavra ciúme por anelo, ou seja, o Senhor tem anelo, anseio, vontade de estar junto conosco. Não podemos levar essa palavra ciúme para a maldade da palavra que nós temos hoje, porque é uma palavra grega muito ampla. Ela quer dizer vontade de estar junto. Então veja, às vezes nós podemos estar nessas batalhas espirituais, mas Tiago diz que o Espírito, ele anela, ele tem vontade de estar junto conosco. E nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo de Deus sempre está propício a nós. O Espírito quer que nós voltamos a ter relações com Ele. Porque ele continua dizendo: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo. E é interessante, irmãos, que quando nós escutamos essa palavra, nós temos, a palavra de Deus, ela é juízo para nós, porque nós temos duas maneiras de escutá-la. Ou você se torna soberbo, escuta, acata, como Tiago mesmo diz lá no capítulo 1, 19, pronto para ouvir. Ou você vira as costas e ignora. Ou você é humilde e ouve, ou você é soberbo e cai na altivez. E veja, Provérbios capítulo 16, verso 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. E o Senhor tem, dia após dia, nos avisado, chamado a nossa atenção. Partido pão após partido pão, Ele tem nos falado o quanto Ele quer ter esse relacionamento conosco. E muitas vezes nós caímos naquela roda viciante, que o nosso pecado nos afasta do Senhor, e realmente nos afasta. Mas o Espírito Santo, Ele tem vontade de que nós possamos estar tendo uma vida de comunhão com Ele, uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós somos tão atacados. Hoje, por exemplo, em muitos lugares, você vai ter muitas reuniões em que irmãos estão com a motivação errada. Talvez eles estão fazendo uma novena em prol da família, e eles se reúnem, fazem uma grande reunião para que eles tenham uma família feliz. E isso é bom. Você ter uma família feliz é muito bom, mas isso não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus Ele está edificando a sua igreja.
E não adianta você ter uma família feliz no mundo. Uma família feliz é aquela que serve o Senhor junto. Isso então é uma família feliz, que segue o propósito que o Senhor tem para a família, segundo as Escrituras. Isso é uma família feliz. Ou talvez outros estão fazendo novenas para que possam ter um bom emprego. E isso é uma coisa boa. Mas isso não é a motivação essencial da nossa reunião. Enquanto a motivação não ser Cristo, as reuniões estão afastadas de Cristo. Porque ou Cristo é o centro, irmão Juarez, ou Cristo não é nada. Cristo, ele não aceita chegar em segundo plano, irmão Luiz. Cristo, ou ele é o primeiro, ou ele não é nada. Ele não trabalha com meio termo. E é isso aqui que Tiago está falando. Se você quer ser amigo do mundo, das coisas que tem no mundo, você vai se tornar um inimigo de Deus. Então aqui nós temos duas situações que nós podemos sair daqui hoje: ou amigos de Deus, ou inimigos de Deus, ou resistidos por Deus, ou abençoados por Deus. E veja, irmão, é tão interessante que muitas vezes nós vemos irmãos que o Senhor está trabalhando na vida, assim como trabalha na minha vida. E há aqueles irmãos que reconhecem as suas fraquezas, reconhecem os seus erros, e reconhecem as suas debilidades, voltam atrás, pedem perdão. Mas há aqueles irmãos que entram um espírito de soberba no coração, que não voltam atrás de nada, que nunca estão errados em nenhum dos seus caminhos, e eles vão indo de mal a pior, porque eles se tornam soberbos. E a palavra diz que quando nós nos tornamos soberbos, Deus nos resiste. Então pense comigo, uma coisa é você ter o diabo como inimigo. Você ora, você expulsa um demônio, mas quando Deus se torna o seu inimigo, irmão, o que você vai poder fazer? Quando Deus está te resistindo, irmão, como sair das mãos do poderoso Deus? Amém? Se nós não termos essa ciência, nós não vamos conseguir caminhar com constância na casa de Deus. Por isso que no capítulo 4, verso 7, ele vai dizer assim: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Precisamos nos sujeitar a Deus, resistir o diabo. Se nós resistimos o diabo foge de nós. Mas como que nós vamos poder resistir a Deus, Rodrigo? Como que nós vamos resistir a Deus? Se sujeitar a Deus, irmãos, é escutar a sua palavra e obedecê-la. Esses dias um irmão me perguntava: mas como que eu vou me sujeitar a Deus? Bom, você escuta a palavra de Deus e você obedece a palavra de Deus. Isso é se sujeitar à palavra de Deus. E o irmão teve a coragem de me dizer: mas como é que eu vou saber se que o irmão fala é a palavra de Deus? E eu falei para o irmão: você não precisa se sujeitar a nada que ninguém fale. Se você se sujeitar ao que a Bíblia fala, você vai estar 100% correto. Mas se o que o irmão está falando é as Escrituras, você precisa se sujeitar àquilo que os irmãos estão falando. Então, uma regra de pesquisa, uma regra de concordância com o que o irmão fala, se escuto ou não, é que se o que o irmão fala está nas Escrituras, eu escuto. Mas se não está, eu não escuto. Por isso nós precisamos manejar bem as Escrituras. E é por isso que tantos irmãos estão sendo enganados, ainda hoje, nesse exato momento. Não conseguem sair desse círculo vicioso, muitas vezes achando que está servindo ao Senhor, mas amigo do mundo. É isso que a doutrina da prosperidade implantou na igreja. Os irmãos agora são amigos do mundo e querem servir o Senhor. É assim como o povo de Israel saiu do Egito e queria voltar e diz: não, lá nós tinha tudo. Mas lá era tão bom, né?
Só que o Senhor não aceita isso, irmãos. Ou nós nos sujeitamos à palavra de Deus e resistimos o diabo, ou nós temos Deus nos resistindo. Mas como nós vamos resistir o diabo? Vigiando, orando, se santificando e obedecendo a palavra de Deus. Então esse é um princípio de um cristão. Ele se sujeita a Deus, se sujeitando à palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Ele resiste o diabo, orando, se santificando. Então Deus nos dá maior graça. Reconhecemos as nossas debilidades e as nossas fraquezas. E a palavra diz que Ele dá graça ao humilde. E Ele vai continuar dizendo: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Irmãos, como que nós vamos purificar as nossas mãos? Como que nós vamos sair dessa condição de ânimo dobre? O que é uma pessoa do ânimo dobre? O que Tiago está querendo dizer aqui? É aquele irmão inconstante, aquele que não consegue ser sempre a mesma pessoa. Sabe aquele irmão que aqui é um irmão, quando chega no serviço ele é outra pessoa? Quando ele está no meio dos irmãos ele não fala palavrão, mas quando ele cai na sua rede de serviço ele vira o pior ímpio que existe. Esse é um irmão de ânimo dobre. Esse é uma pessoa que precisa purificar as suas mãos, entender que realmente ela é de ânimo dobre. Limpar o coração. O que está no teu coração que tem roubado o tempo de qualidade com o Senhor? Já que nós vimos que Ele anseia para ter esse contato conosco. Por isso que Ele diz assim, ó, achegai-vos a Deus. Ele está esperando nós. E a palavra continua dizendo, e Ele se achegará a vós. Ele espera esse contato que nós tenhamos com Ele. Mas o que tem ofuscado o nosso coração, mudado a nossa mente? O que tem roubado o nosso tempo, irmãos? O que tem mudado a nossa motivação? Tais pessoas servem ao mundo, embora finjam servir à igreja ou a Deus. Uma parte do seu coração se volta para Deus, mas a outra parte se volta para o mundo. Tal indivíduo se mostra instável em todos os seus caminhos. Toma resoluções hoje e prontamente desmancha amanhã. E o pouco de progresso que ele tem espiritualmente, quando ele passa por alguma dificuldade, já cai toda a sua vida espiritual por terra. Ou seja, é um irmão inconstante. É aquele irmão que sempre precisa de ajuda. E não é ruim nós precisarmos de ajuda, mas nós temos que entender que nós precisamos chegar a um tempo da nossa vida cristã que nós precisamos também ajudar os outros. E se nós estamos constantemente precisando de ajuda, nós não vamos conseguir ajudar os irmãos. Por quê? Porque nós somos de ânimo dobre. E agora nós temos a escolha. Ou nós recebemos essa palavra com altivez de coração, ou como humildes e reconhecemos a nossa condição de que realmente nós não conseguimos prosseguir e servir ao Senhor segundo a sua vontade. E veja, Tiago tinha testemunho até dos de fora que ele era um irmão constante. Ele se tornou uma coluna para a igreja de Israel. E quando você vê lá no livro de Atos que eles estão com algum problema, quem que eles chamam? Vamos falar com Tiago. Por quê? Porque ele dava testemunho de quem ele era. E nós precisamos ser assim, irmãos. Usar o exemplo do irmão que era um testemunho na cidade, não somente para os cristãos. Joséfo, quando fala de Tiago, ele diz no tempo de Jesus, parece que Jesus teve um irmão. E seu nome era Tiago, conhecido como o Justo.
Estou dizendo, falando de história secular. E a história secular reconhece Tiago como um homem justo. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E quando nós então começarmos a dar frutos, a trabalhar, realmente a motivação do nosso coração está certa, então nós vamos começar a dar frutos. Então agora nós deixamos de ser irmãos de ânimo dobre e somos irmãos constantes. Como eu falei lá no começo, qual é o propósito de Tiago nessa carta? Que nós sejamos perfeitos, íntegros e nada deficientes. Como vamos ser perfeitos e íntegros e nada deficientes? Se realmente nós sermos irmãos constantes. E veja como é verdade, irmão. Quando nós passamos por alguma luta, que ela parece ser mais forte do que nós, parece que a primeira coisa que nós queremos abandonar é os irmãos, é a fé. Parece que a primeira coisa que vem no nosso coração é que nós não somos amados, que nós somos abandonados, ninguém me dá bola. Por quê? Porque a motivação do seu coração mudou. A motivação é você. Você precisa ser servido, você precisa ser escutado, você precisa ser abençoado pelos irmãos, você que precisa de ajuda. Mas da Escritura, de uma maneira plena, você nunca vai encontrar essa verdade. A verdade da Escritura é o outro. Você entende? O Senhor sempre nos ensinou a abençoar o outro. Ele nunca fez um milagre que era para si mesmo. Até o milagre que beneficiou ele foi só metade para ele, quando ele mandou Pedro: vai lá, Pedro, pesca uma moeda e paga o meu e o teu imposto. O resto, irmão, foi tudo para os outros. O Senhor veio na vida e deu a sua vida por nós. E nós precisamos mudar a chave da nossa consciência. É isso que Tiago está tentando nos mostrar. O Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Se nós nos sujeitarmos à poderosa mão de Deus, Ele vai nos abençoar. Nós vamos começar a entender realmente que as coisas espirituais são em primeiro plano, e as materiais e as seculares são de segundo plano. Não temos mais agora vontade de voltar para o Egito. Nossa, mas a minha vida era tão boa, né? Não era não, irmão, pense bem, não era boa, era uma vida ruim, era uma desgraça. Não existe vida boa sem o Senhor. Não existe vida boa sem realidade espiritual. Por isso o diabo, ele tem entrado tanto na vida das pessoas, porque ele não tem sido resistido. É ele que chacoalha a nossa alma e nos mostra cada vez mais prazeres na nossa carne. Hoje nós temos tanto entretenimento, nós já temos tanto trabalho, né? A nossa carga horária de trabalho é tão longa, e nós temos tanto entretenimento, né? Eu lembro que quando eu jogava videogame, há mais ou menos uns 30 anos atrás, 30 anos atrás eu jogava videogame, irmão. Nada contra quem joga videogame, mas quero dizer para você também, nada a favor também, irmão, porque é um tempo perdido diante daquilo ali, perdido. E o que nós temos de mais precioso na nossa vida é o tempo. E você às vezes deixa 3, 4 horas da sua vida ali e não tem nenhum tempo, nem 1 minuto, 5 minutos de oração. E às vezes nós chegamos diante do Senhor ainda altivos, né? Nossa, que benção, eu sou abençoado. Será, irmão? Então hoje a nossa vida é muito mais atacada, irmão. O nosso tempo é muito atacado. Nós não temos tempo para ler as Escrituras, não temos tempo de examinar as Escrituras, porque ler as Escrituras é uma coisa, examinar as Escrituras é outra, meditar nas Escrituras é outra.
Veja, você pode ter um livro da Bíblia decorado na sua mente, mas você pode não entender nada do que você está falando, porque você não medita naquilo que você está falando. Você apenas repete como um papagaio. E uma maneira de purificar o nosso coração, a nossa mente, as nossas mãos, é lendo a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Se nós queremos realmente não ser resistido por Deus, nós precisamos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. E essa mão é poderosa, irmão. Não tem como você resistir. A Bíblia diz que você resiste o diabo e ele faz o quê? Ele foge de vós. Mas a Bíblia diz também que Deus pode resistir você. E daí o que você vai fazer? Não tem o que fazer, irmão. Quando somos resistidos por Deus, a única coisa que nós podemos fazer é colocar a cara no chão e nos humilhar e pedir perdão e entender que realmente, apesar de tudo que Ele fez por nós, que hoje nós estamos lembrando todo o sacrifício vivo que Ele fez por nós, mesmo nós estando às vezes nessas situações, Ele ainda perdoa os nossos pecados, Ele ainda está de braços abertos, e a vontade dEle é que nós nos acheguemos a Ele. Para quê? Para que Ele possa se achegar a nós. Essa é a vontade do Espírito Santo de Deus, que nós possamos voltar a Deus. Ele não tem desejo de nos resistir, mas muitas vezes nós somos resistidos por Ele. Sabe, irmão, às vezes é tão difícil nós reconhecer alguma falha, e nós vemos alguns irmãos chegando num círculo vicioso. E como nós vemos isso, irmão? Você vê o irmão começa a fazer isso e você já sabe o fim. Vai acabar aqui. E daqui a pouco começa de novo. É como se ele reprovasse na mesma série. Ele está na 7ª série já há mais de 15 anos. E quando chega final do ano, a sua diretriz é reprovado. Você foi reprovado, vai de novo. Aí lá vai o irmão lá, vou fazer tudo de novo. Chega o final do ano, reprovado de novo, vou fazer tudo de novo. Por isso que a palavra diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, não reprovado. Porque se você se apresenta reprovado, você vai repetir tudo de novo. E quando você é reprovado por Deus você é resistido. E se no seu coração existe um espírito de altivez, a palavra diz que a altivez precede a ruína, a queda, e não tem saída para nós. Mas o Senhor não quer que isso aconteça. O que o Senhor quer? O Senhor quer que nós, irmãos, veja o verso 9: lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. É disso aqui que Tiago está falando. Se o arrependimento não vir com isso aqui, com lamentação, com choro, com tristeza, segundo Deus, você não vai conseguir sair dessa situação. Mas se nós nos arrependermos e realmente nos humilharmos na presença de Deus, a palavra continua dizendo: Ele vos exaltará. Veja que interessante. O Senhor quer isso para a sua família. O Senhor quer que nós nos aproximemos dEle. O Senhor quer ter esse contato conosco. O Senhor quer ter essa direção conosco, mas muitas vezes a nossa direção é ao contrário, e nós não conseguimos servir ao Senhor. Somos irmãos de ânimo dobro. Por isso que lá no capítulo 1, verso 8, Tiago já diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante em todos os seus caminhos. E se eu perguntasse para mim e para você, você conhece algum irmão de ânimo dobre?
Você poderia dizer, conheço alguns. Porque nós podemos conhecer muitos irmãos de ânimo dobre. O problema é nós reconhecer que nós somos de ânimo dobre. Esse é o grande problema. Que não temos constância do serviço do Senhor. Que não conseguimos servir o Senhor do jeito que Ele merece. Que tratamos as coisas espirituais de qualquer maneira. E pensamos que a igreja é o segundo ano. Eu vou dar um tempinho lá para o Senhor. 1 hora da minha semana. Eu estou lá com os irmãos. Isso é ser de ânimo dobre, irmão. Não ter constância na obra. E a palavra vai além. Uma pessoa de ânimo dobre, um irmão de ânimo dobre, ele não consegue constância em nenhum dos seus caminhos. É aquele irmão que não fez a mudança de mente. Aquele irmão que está tentando trazer o mundo para dentro da sua vida religiosa. Então você vê várias coisas. E os irmãos começam a nos indagar. Pode isso, irmão? Pode. Pode fazer isso, irmão? Pode. Pode fazer aquilo, irmão? Pode. Ô, irmão, está escrito na Bíblia que eu não posso fazer isso? Os irmãos querem só aval para pecar. Mas não tem nada na Bíblia, né, irmão? O que diz na Bíblia sobre isso? O que diz na Bíblia sobre aquilo? O que diz na Bíblia sobre o entretenimento? A Bíblia manda nós remir o nosso tempo. Se você acha que com o seu entretenimento você está remindo o seu tempo, amém. O Senhor é o nosso juiz. Se você acha então que ainda nós temos tempo de ficar gastando tempo com coisas que não acrescentam nem 1% da nossa fé, tudo bem. Acho que é um julgamento que você tem que achar. Eu acho que eu tenho perdido muito do meu tempo com coisas que não me acrescentam em nada. E quando eu estou diante do sangue do Senhor, ou diante do cálice que representa o sangue do Senhor, diante do pão, eu me envergonho, porque muito do meu tempo tem sido desperdiçado com coisas que não acrescentam em nada na vida do Senhor Jesus, na vida da igreja. E se você não tem esse sentimento comigo hoje, irmão, infelizmente, você está lá no âmbito, ou no outro lado, daqueles irmãos que são altivos. Nós precisamos realmente, como o corpo de Cristo, que somos, entender que o Senhor está estendendo novamente a mão para ganhar o nosso coração e compreender realmente onde que nós temos errado com o Senhor. Porque eu não quero que o Senhor me resista. Eu via hoje que o Senhor quer estar perto de mim. Ele anseia por isso. Ele tem vontade de estar comigo. E muitas vezes o Espírito tem vontade de estar comigo. E o que eu estou fazendo? Sabe? O Senhor nos respeita. Lembre-se, cada coisa que você vai fazer. Você vai jogar um futebol? Lembre-se que o Senhor tem vontade de estar com você. Claro que se você já tem dado muito tempo ao Senhor, nada tenho contra o futebol. Mas se você não tem dado nenhum tempo para o Senhor, então eu digo para você, irmão, eu tenho algo contra o seu futebol. Se você não tem dado tempo ao Senhor, eu tenho algo contra os seus jogos de videogame. Se você não tem dado tempo ao Senhor, eu tenho algo contra o seu trabalho, irmão. Se você não tem dado tempo ao Senhor, para quem você tem dado tempo? Você chega perante os irmãos e eles falam de trabalho, de carro, de isso, de aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós estamos tão longe da palavra do Senhor que diz: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tu vai dar em troca? Nada, nem um minuto acrescentado. E a realidade espiritual vai fugindo dos nossos corações, e nós vamos deixando e nos apartando do Senhor, e vamos nos apartando. Chega um ponto que nós estamos sentados em cadeiras, e um irmão pode chegar e pregar para nós: vocês sabem de onde vêm as guerras entre vós? E você pode dizer: a guerra vem desses loucos que querem fazer guerra. Você não entende nem as coisas espirituais, que as brigas e contendas que tem entre nós é por causa dos nossos prazeres, que militam contra o Espírito, que nós somos de ânimo dobre porque nós não temos dado tempo ao Senhor. Nós dizemos que somos servos de Deus, mas não somos, irmão. Você pode ser uma pessoa salva e não um servo de Deus.
Você pode estar chamando o Senhor de Senhor, e isso é a maior mentira que você fazer hoje. Porque se o Senhor não ser Senhor da sua vida, você é um grande mentiroso. Chamem Ele só de Jesus, talvez seria mais verdade para a sua vida. Se Ele não é Senhor da sua vida, chame Ele de Jesus. Porque quando você chama Senhor Jesus, você está dizendo que você é um servo. Como o Marcelo pregou esses dias, a palavra servo quer dizer escravo. Ela só foi mais aliviada por causa do tempo que nós vivemos. Mas o correto é escravo de Cristo. E se Cristo não é o seu Senhor, irmão, nós precisamos rever a nossa vida diante da palavra de Deus. Porque daí nós caímos aqui, irmão. E a palavra diz: afligi-vos, lamentai e chorai. Nós somos tão felizes, né? A palavra diz para transformar a nossa alegria em tristeza às vezes. Sabe que no Partir do Pão nós temos várias etapas da reunião. Uma delas é que nós precisamos reconhecer a nossa natureza caída, os nossos pecados, pedir perdão. E irmãos, nós temos visto acontecer tantas coisas. Talvez nós precisamos dar mais seriedade para a palavra de Deus. Porque nós não sabemos o nosso tempo, né, irmãos? Hoje nós estamos aqui pregando a palavra, amanhã nós podemos estar já na frente do Senhor, com as mãos abanando e dizer: Senhor, eu fiz tanto serviço lá, Senhor. Eu trabalhei tanto, Senhor. Senhor, eu construí isso, construí aquilo, Senhor. E com as mãos vazias. Paulo disse que ele tinha um depósito diante do Senhor. Como é que está o nosso depósito? Pode estar até meio gordo no banco, mas como é que está diante das coisas espirituais? Aí você vem para mim: irmão, por que minhas coisas não dão certo, irmão? Parece que eu vou até aqui e volta. Não sai daqui, irmão. Irmão, você pode estar sendo resistido pelo Senhor, e não vai ter oração, não vai ter vigília, não vai ter nada que vai fazer você parar com isso. A única pessoa capaz de fazer você parar de ser resistido por Ele é você se humilhar debaixo da poderosa mão dEle, converter a sua alegria em tristeza, e se humilhar na presença do Senhor, porque daí sim Ele nos exaltará. Isso é muito sério. Isso é em todas as áreas, até mesmo na financeira. Irmão, parece que o meu negócio vai até um lugar e não vai. Irmão, se é o Senhor te resistindo, nada nós podemos fazer. Novena, não adianta. Oração, não adianta. Vigília, pode fazer uma casa no monte e ficar 24 horas orando, não vai te adiantar, irmão. É o Senhor que está te resistindo. E se o Senhor te resiste, a palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós invertemos: e se Deus é contra nós? Aí quem será por nós, irmão? Você entende, irmão? Toda a força do universo não pode nos ajudar se Deus é contra nós. O único que pode nos ajudar somos nós mesmos, trabalhando na nossa consciência. Será que nós somos irmãos de ânimo dobre? Será que os prazeres dessa vida têm feito eu fazer tantas coisas estranhas? Sabe, os prazeres da nossa vida faz nós cairmos lá em Gálatas capítulo 5, verso 20. As obras da carne são conhecidas, Paulo diz, e elas são essas: prostituição. E essa palavra prostituição é a mesma palavra que o Marcelo pregou, porneia. Tudo que é imoralidade sexual está aqui. E veja como hoje nós andamos tão próximo dessas coisas. Marcelo falou domingo passado, como essas coisas parecem que esbarram na gente. Você está vendo uma rede social, quando você olha já tem uma coisa dessa lá. Prostituição. Isso são obras da carne. Isso são prazeres que militam na nossa carne, irmão. Impureza, lascívia,
idolatria, que é avareza. Você sabia que avareza é idolatria? Feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eis um irmão de ânimo dobre e eis um irmão firme no Senhor. E é interessante frisar que muitos dizem que são servos do Senhor e não são. São servos de si mesmo. Porque Pedro vai dizer que o Deus dele é o seu ventre. E se você continuar lá no capítulo 2 de Pedro, você vai ver a desgraça que essas pessoas vão cair. E que o Senhor nos livre do nosso Deus não ser o nosso ventre. E você pode me perguntar, o que quer dizer isso, Israel? Quer dizer que nós só pensamos em nós mesmos. Só no que é meu. Quando o meu Deus é o meu ventre, todas as coisas são para mim. E isso a religião montou certinho. Hoje você pode se reunir num lugar onde você está cheio de pessoas que o Deus é o seu próprio ventre. Eles não estão ali para adorar o Senhor porque o Senhor é bom, porque o Senhor os salvou. Eles estão ali procurando um milagre, procurando um refrigério, procurando uma solução para problemas. Por quê? Porque o Deus é o ventre. E a teoria da prosperidade é essa. Você pensa só em você mesmo. Então você pensa que Deus se torna o seu servo. Então você vai lá, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, e Deus vai te servir. Deus vai te prosperar. Deus não é assim, irmão. Você precisa servir ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. É como um marido que tem uma mulher e tem uma prostituta. A esposa, ela está com o marido pelo que o marido é, mas a prostituta só está com o homem pelo que o homem tem. E muitos têm prostituído o evangelho porque têm pregado essa doutrina da prosperidade. Eles se achegam ao Senhor Jesus só pelo que Jesus tem e não por quem Jesus é. Nem pregam mais o Senhor Jesus. Sabe por quê, Klaus? Porque uma pregação dessa ela não chama público. Pelo contrário, dura essa palavra, né? Quem vai poder resistir? Mas é a palavra que nos traz vida, que pelo menos precisaria trazer um temor no nosso coração e um fervor no nosso coração, que nós estamos diante de uma reunião tão solene e muitas vezes tão carnais. Não conseguimos entender o que está acontecendo aqui, irmão. Às vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente está lá, não sei aonde. Estamos de corpo presente, mas o Espírito está longe daqui. Que essa não seja a nossa realidade. Nós queremos caminhar com aqueles com um coração puro e invocam o nome do Senhor. Não com aqueles que se dizem os santarrões, mas com aqueles que vêm de rosto prostrado, dizendo mesmo: Senhor, eu pequei, eu sou falho, eu não consigo te servir, eu não consigo sozinho, eu preciso de ti. Nós queremos seguir com esses, com os humildes, que reconhecem as suas debilidades e as suas fraquezas. Não com os de ânimo dobre, que se dizem servos do Senhor, mas não são. Amém? Que o Senhor realmente possa ganhar o nosso coração, para que nós possamos partir do pão com realidade de vida. Entender que a palavra do Senhor nos exorta para que nós sejamos perfeitos em Cristo, para que sejamos íntegros com Cristo, e que não tenhamos deficiência de nada, sabe? Sejamos irmãos da palavra, irmãos que oram, irmãos que são um testemunho na cidade,
irmãos que realmente pregam Cristo e este crucificado, que isso é loucura para os indoutos, segundo Paulo, pregar Cristo e crucificado. Porque quando você fala de Cristo crucificado, você vai precisar falar da morte de Cristo, do seu sofrimento, e daí você cai no versículo onde Jesus diz: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me, porque esse é o Evangelho. Isso não vai ser bom para você, aparentemente, momentaneamente, porque a gente não consegue entender espiritualmente. Mas se você abrir os seus olhos espirituais e compreender a grandiosidade da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, na obra que você foi enxertada, que ela já foi iniciada antes da fundação do mundo, você já foi colocado aqui. Você vai conseguir entender que vai além dos seus pensamentos, vai além dos seus objetivos carnais, vai além do seu projeto de vida para 2024, vai além de tudo que você tem pensado. Talvez você já esquematizou tudo certinho que você vai fazer esse ano, e o Senhor vai fazer você fazer tudo diferente, para provar para você que Ele é o Senhor e não você. Sabe, quando nós temos os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e fazemos o nosso projeto de vida, é como se nós estivéssemos dizendo ao Senhor: Senhor, eu sou Senhor, eu vou fazer. Por isso que Tiago, como ele era o justo, ele diz assim: não, a gente não pode dizer que nós vamos lá, nem isso você pode dizer, irmão, mas devemos dizer: se o Senhor quiser, estaremos lá. Veja como Tiago era justo em todo o seu proceder, e ele cuida de todas essas coisas, e que nós possamos realmente, nesses pequenos versos que lemos hoje, estar adquirindo sabedoria. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para os vossos próprios deleites. Infiéis. O que é um infiel? Um ímpio pode ser um infiel? Não, irmão. Um infiel é um irmão que não é fiel. Uma mulher que não é casada, ela não pode ser infiel. Ela só se torna infiel se ela é casada. Você entende? E assim somos nós. Nós só nos tornamos infiéis se somos filhos de Deus. Infiéis. E você vê como Tiago é duro. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou supondes que é em vão que afirma a Escritura, que é com ciúme, vontade de estar junto, que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aí vem a exortação, irmão: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Purificar as mãos, ânimo dobre, e limpar os corações. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Qual a sua situação hoje, irmão? Você é um fiel?
Você chegou aqui perante a mesa do Senhor fiel ao Senhor? Fiel à sua palavra? Ou você é um infiel? Eis a pergunta. E essa pergunta, ela vai direcionar como está o nosso coração. Porque se você é um infiel, há necessidade de você converter agora o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza, e se humilhar perante a poderosa mão de Deus. Porque o povo do Senhor é um povo alegre, feliz. Mas realmente em tudo nós temos o tempo. Há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. E quando nós estamos diante do sangue do Senhor Jesus, que foi vertido por todos os nossos pecados, nós precisamos ter um quebrantamento de coração, irmão. Porque realmente nós somos os infiéis. Aqueles que não conseguem servir o Senhor. Aqueles que têm dado tempo para todas as coisas, mas não dão tempo para o Senhor. Aqueles que não têm nem temor quando a palavra de Deus está sendo pregada. Cuide, irmão, tenha temor no coração quando a palavra de Deus está sendo pregada. É muito sério isso aqui. Isso pode te dar vida, mas pode te dar morte. Essa é a palavra de Deus. Ela é uma espada. Ou ela te faz viver, ou ela te faz morrer. Como nós estamos diante do Senhor? Se você olhar para o sacrifício do Senhor Jesus, você vai ver que Ele sofreu para que hoje você pudesse estar aqui nessa situação infiel. Mas Ele anseia, Ele tem essa vontade de estar com você. Veja, irmão, veja o coração do Espírito. A palavra diz que o Espírito vai nos convencer. Se o Espírito não nos convencer, irmão, não adianta nós pregarmos, nós falarmos do Senhor, nós reunir domingo após domingo, se não há uma mudança de vida no nosso interior. Se realmente os prazeres da nossa carne têm nos feito guerrear contra os nossos irmãos, causar contenda, intrigas, facções, nós não conseguimos ser constante na casa do Senhor, constante na obra do Senhor. E falo para você, irmãos, nunca se viu um tempo com tanta dificuldade de servir o Senhor como nós vivemos hoje. É tão difícil pregar a palavra de Deus. Muitos são os adversários. Nós temos adversários exteriores, adversários interiores. Nós estamos pregando hoje, e quantos estão despregando? Quantos estão pregando coisas que são um ministério de Satanás? São ministros de Satanás, fantasiados de anjos de justiça. E muitos seguirão as suas palavras, irmão. E nós estamos brincando, irmãos, de ser crente. Nós ainda estamos pensando no nosso futebolzinho. Há tempo para tudo, irmão. O Senhor nos manda crescer. O Senhor nos manda desenvolver a nossa salvação. Nós ainda estamos pensando, bom, vou chegar segunda na empresa, vou ter que fazer isso, fazer aquilo, vou ter que resolver isso, resolver aquilo, irmão. Quando você recebe uma notícia de uma doença terrível, você vai ver o que é se aproximar do Senhor. Porque quando você vê, se depara com uma pessoa que teve uma notícia terrível de uma doença, uma coisa, você vê como o coração se quebranta. Por quê? Porque a realidade do ser humano agora está ali. A demonstração do pecado que habita em nós está fazendo valer no corpo dele. Então ele está vivendo a realidade que ele tem poucos momentos de vida. Mas nós não sabemos quanto tempo nós temos, irmão. Então, se nós não sabemos quanto tempo temos, nós não temos tempo nenhum mais de ficar brincando de ser crente, de ficar brincando de partir o pão. Nós precisamos realmente nos arrepender, ter ciência do que é esse momento que foi um marco na história de toda a humanidade.
o momento em que os pecados foram perdoados. Veja, irmão, se hoje nós temos esse acesso a Deus, foi porque o seu Filho Jesus Cristo, ele veio em carne, viveu, morreu, ressuscitou e hoje ainda intercede por nós. É Ele, irmãos, que nos faz ter realidade de vida, que nos faz abrir as Escrituras e alcançar as profundidades que ela tem, alcançar os mistérios espirituais. Senão, irmãos, nós vamos ser enganados. Sabe, Juca, se nós não cuidar, nós vamos ser enganados, irmão. Vamos ser enganados por esse mundo. E a pior coisa é um irmão que é enganado e acha que está certo. Esse é o pior. Por quê? Porque ele é soberbo. Se ele está enganado e ele acha que está certo, ele caiu na soberba. E a soberba precede a queda. E nós precisarmos então arrepender dos caminhos que nós temos tomado. E revisar, fazer uma revisão de vida. Como eu tenho vivido a minha vida. Eu já estou com 44 anos, não sei quanto mais tempo tenho, irmão. E você sabe? E se o Senhor vir hoje? Como é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Você acha que é uma brincadeira? É uma realidade. Um dia eu volto a conversar com você sobre essa realidade. Um dia nós nos veremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. E nós vamos bater um no outro e dizer: foi realidade, irmão. E talvez nós chegamos lá com alegria: irmão, eu não di valor, irmão, eu não escutei, eu não di crédito, só busquei meus próprios interesses. Eu buscava bênção, irmão. Eu ia atrás de falsos mestres. Eu não lia a palavra de Deus, me submetia a falsos líderes, a falsos profetas, a obreiros fraudulentos, a todas as coisas que o Senhor já tinha avisado na sua palavra. Eu me submeti e agora estou aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. Porque agora é o momento de nós convertermos a nossa alegria em pranto, a se sujeitar a Deus, a uma tristeza segundo Deus ganhar o nosso coração, porque vai produzir arrependimento. E esse é o intuito, que nós sejamos perfeitos em Cristo. Amém? Eu vou orar com os irmãos, e eu quero dar algum tempo para os irmãos estar refletindo. Depois o Marcelo vai estar partindo o pão. Amém? Pai, nós realmente, todos nós, Senhor, acredito que todos nós reconhecemos a nossa situação, Senhor. Como muitas vezes estamos somente procurando os prazeres da nossa carne, Senhor. Estamos com contenda entre irmãos, rixas, intrigas, falando mal uns dos outros, e não temos cumprido a Tua palavra. Muitas vezes Te chamamos de Senhor e o Senhor não tem esse senhorio sobre a nossa vida, Senhor. Somos os mais mentirosos. Te pedimos que por misericórdia o Senhor ganhe o nosso coração. Nós sabemos da importância, Senhor, de podermos lavar as nossas mãos, purificar o nosso coração e não sermos irmãos de ânimo dobre, Senhor, inconstantes. Nos ajuda, Senhor, a darmos testemunho da Tua palavra, Senhor, a tratar com seriedade as coisas espirituais, Senhor, a não sermos meninos agitados, levados ao derredor por todo vento de doutrina, a limparmos os nossos ouvidos para escutar a Tua voz, limparmos os nossos olhos para ver a Tua glória, Senhor, e não viver uma vida inconsequente nessa terra, Senhor. Nos ajuda a remir o tempo, Senhor. Quanto tempo temos desperdiçado, Senhor, com coisas que não são da Tua vontade. E às vezes não temos tempo, Senhor, nem para visitar um irmão, nem para fazer nada na Tua obra, Senhor. Infelizmente somos mais miseráveis de todos os homens. A nossa situação não é boa perante Ti, Senhor. Mas nós reconhecemos a Tua palavra
E estamos pela tua palavra aqui, Senhor, por misericórdia. Sabemos que o teu sangue é poderoso para nos limpar de toda essa imundície, Senhor, do engano do pecado. Te pedimos que o Senhor livre a nossa mente de toda a altivez, Senhor. Não queremos ser pelo Senhor resistidos. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos mostra os caminhos que temos pegado, que não têm sido do teu agrado, Senhor. Que o Senhor possa nos direcionar em todo o caminho, Senhor. Não queremos nos apresentar diante de Ti despreparados, reprovados, Senhor, pela Tua palavra. Mas queremos que o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade, a misericórdia possa encher o nosso coração, para que o fruto do Espírito possa ser produzido através de nós, Senhor. Ajuda cada pai, Senhor, a ter e ser um testemunho de Deus na sua casa, Senhor. Não queremos ser um mau testemunho, Senhor, de paz nas nossas casas, mas nos ajuda, Senhor, a sermos testemunho de Deus dentro dos nossos lares, Senhor. Ajuda cada mãe, Senhor, a criar seu filho no caminho do Senhor. Não, Senhor, nessas coisas que têm nos distraído, mas nas coisas essenciais, Senhor. Ajuda as esposas, Senhor, a ser auxiliadoras idôneas, Senhor. Ganha o coração das nossas esposas. Ganha os nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa quebrantar o nosso coração nessa noite. Que nós possamos realmente ter uma mudança de vida, para que possamos ser perfeitos em Cristo, Senhor, em nada deficiente, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a passar pelos momentos difíceis, nos ajuda a passar pelas provações, para que nas dificuldades, Senhor, nós possamos Te servir, para que nas provações nós possamos Te servir, Senhor, para que nós possamos clamar o Teu nome em verdade de vida, Senhor. Tua palavra diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, não adoradores mentirosos, Senhor, mas queremos ser verdadeiros adoradores, para que realmente o Senhor seja Senhor das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a Te servir, porque sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar alcançando cada coração, Senhor, desde aquele mais duro até o mais aquebrantado, Senhor, para que a Tua palavra possa ser ricamente implantada nos nossos corações, para que possa produzir fruto, mudança de vida, Senhor, mudanças de atitude, Senhor, para que o nosso prazer esteja na lei do Senhor e para que nela nós possamos meditar de dia e de noite, Senhor, meditar na Tua palavra, para não sermos confundidos com este século, Senhor. Nós sabemos que o mundo está sepultado no maligno, Senhor. Há tantas vozes nesse mundo, Senhor, tantas coisas sendo faladas hoje, Senhor, mas nos ajuda a escutar somente a Tua voz, a Tua doce voz, a voz do Teu Espírito Santo no nosso coração, para que possamos compreender realmente a grandeza e a profundidade do Teu amor que excede todo o nosso entendimento, Senhor. Ajuda cada irmão em cada debilidade, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Proclamamos, Deus, Tua palavra, para que a Tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, Tua palavra,